Aquilo que saiu desta COP26 foi, uma vez mais, mostrar que os países de regime capitalista que nós temos, do consumo desmesurado, da produção desmesurada, nada vão fazer para mudar o estado do nosso mundo, porque não se vão comprometer com a diminuição efetiva destas emissões. Ou se o fazem. Vende-se muito e gostam muito do chavão de que só temos este planeta, mas continuam a poluir o mesmo planeta. A própria soberania alimentar, por exemplo, nas cantinas portuguesas consomem-se coisas de outros países, quando há produtores que não conseguem escoar a sua produção. É muito importante que se reveja a questão dos ciclos de produção-consumo. Olá, este é o Megafone, o podcast do Abril. A COP26, 26ª Conferência das Nações Unidas para o Clima, dominou por completo a agenda mediática internacional do final deste ano. Na cidade de Glasgow, Escócia, encontraram-se dezenas de milhares de pessoas, um pouco por todo o mundo, para discutir essencialmente o ambiente. É o único tema que merece das Nações Unidas um tão grande destaque e amplitude, 13 dias inteiramente dedicados às questões ambientais e as suas ramificações. Os motivos para isso acho que já são neste momento óbvios para todos. Mais de 30 milhões de refugiados só em 2020 tiveram de fugir das suas casas em resultado de fenómenos climáticos extremos. Um pouco por todo o mundo foram batidos recordes históricos de temperaturas, incêndios devastadores na Austrália, Rússia e nos Estados Unidos, cheias na Alemanha e na China. A certo ponto, no Texas, chegou a estar mais frio do que no Alasca, o que provocou a morte de centenas de pessoas e o caos numa região nada habituada a este tempo. Um estudo recente aponta para a morte de 5 mil pessoas em Portugal todos os anos associadas à poluição. Connosco hoje temos Carolina Rocha, investigadora na área das biociências e dirigente da ABIC, Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Ana Valente, bióloga doutorada em Biologia e Ecologia das Alterações Globais. E Carolina Santos, ativista do ambiente. Olá. Carolina Rocha, nas quase 2 semanas da COP26 participaram mais de 40 mil delegados, dezenas de chefes de Estado, milhares de associações e empresas de diversos setores. Ao fim e ao cabo, o que é que vai mudar mesmo depois da conferência? Vários países estabeleceram novos compromissos. Olá, muito bom dia, muito obrigada também pelo convite para estarmos aqui hoje nesta nossa conversa. Pois, realmente, nesta COP26, muitas coisas foram trazidas outra vez para cima da mesa e, na verdade, a ideia que nos dá é que são assuntos já antigos, que há muito tempo se falam e vêm sendo empurrados com a barriga pelos vários países do mundo. Aqui nesta COP26 voltaram a falar-se daqueles compromissos que tinham sido definidos na COP21, quando foi em Paris, quando se fez o Acordo de Paris, acerca de uma série acerca da desflorestação, da transição, daquilo que se chama de transição energética, de energias fósseis para energias renováveis ou outras fontes de energia, para cortar as emissões de metano, que desta vez foram outra vez muito faladas. E uma das questões mais faladas, teve mais importância se calhar, foi trazer de novo à conversa o mercado de carbono e aquilo que é o mercado de carbono. E tudo isto vem mascarar, efetivamente, aquilo que são as coisas necessárias do nosso mundo e para salvar, como querem dizer, o nosso mundo. Não vamos salvar nada. De facto, a nossa existência cai, o sistema em que nós vivemos, o sistema instaurado em que nós vivemos, este sistema capitalista que assenta num consumo desmesurado e que alia o consumo ao conforto, o consumo constante ao nosso conforto, que acaba por ser uma falácia, e é não mais do que de uma construção deste sistema para produzir, consumir, produzir lixo, que só assim conseguem abrir novos mercados, fazer mais lucro e enriquecer alguns bolsos. E esta questão do carbono, que foi aqui muito levantada, se calhar é aquela que eu queria mais focar neste arranque da nossa conversa, é o facto de ter definido novas metas para os países, para o seu pico de produção de carbono e de gases com efeito de estufa até 2030, mais ou menos, alguns definiram outras metas, e a partir daí começar a fazer menos produção. O problema é que, quando falamos desta produção, das emissões de carbono nas suas várias formas, falou-se muito destas zero emissões de líquidas, desta questão de os países poluidores, ditos poluidores, os países mais desenvolvidos também, geralmente, mais poluidores, passam a financiar iniciativas de descarbonização, como quem diz, aprisionamento de carbono noutros sítios, noutros países não desenvolvidos, financiamento para outros projetos de descarbonização noutros países, que na verdade não passam também uma máscara daquilo que está a acontecer. Estes países o que fazem é, muitos deles têm multinacionais altamente poluidoras que deslocalizam as suas produções para países ditos em desenvolvimento. Eu detesto esta expressão de país em desenvolvimento, mas países de facto mais pobres, com perda de soberania, que estes países vão, de um modo ou outro, também ter as suas ingerências sobre estes países, aí se polui.
E assim estes países poluidores acabam por poluir exatamente a mesma quantidade de carbono, pôr em causa a soberania dos países que vão ocupar, por assim dizer, isto acaba por ser uma colonização também destes países com este tipo de métodos de trabalho, assente sempre na exploração também dos trabalhadores e das pessoas que lá estão. Metem em causa a sua soberania de produção, a sua soberania alimentar, as questões dos direitos humanos e dos direitos do trabalho e não podemos, acho que a coisa mais importante de facto é que esta COP26 e estas discussões acerca do clima e do planeta e das alterações globais que nós temos vindo a ver, são uma coisa gravíssima, que é tratada como se fosse uma coisa não aliada ou não necessariamente associada àquilo que é a luta pela igualdade entre os povos, à soberania. Uma vez mais, eu bato muito na soberania dos povos, mas é de facto isto que está em causa, e acho que realmente aquilo que saiu desta COP26 foi uma vez mais mostrar que os países de regime capitalista que nós temos, do consumo desmesurado, da produção desmesurada, nada vão fazer para mudar o estado do nosso mundo, porque não se vão comprometer com a diminuição efetiva destas emissões. Ou se o fazem, é sobre uma máscara de nós vamos produzir menos, mas vão fazer outros produzir mais e as coisas ficar na mesma, deixam as pessoas enriquecer desmesuradamente. Ana Valente, e então o que é que era mesmo indispensável na atual situação que tivesse saído da COP26? Discutiu-se muito, por exemplo, a necessidade de limitar o aquecimento global em 1,5 grau até 2030, um objetivo com que a conferência acabou por não se comprometer integralmente. O que é que faltou? Bom dia a todos, agradeço o convite. O que faltou, as medidas que faltaram sair deste encontro são medidas que permitiriam, de facto, mitigar o que são os efeitos das alterações globais. Como a Carolina aqui colocou, a solução mais vendida nesta COP e mais vendida também até agora é a questão do mercado de carbono, que está plenamente provado, que tem o efeito contrário ao que querem, da forma que a querem vender. Dizem que serve para diminuir as emissões e na realidade já ficou mais que provado que acaba por as aumentar. Esta solução prossegue porque de facto enriquece os bolsos a quem continua a promover esta medida. O que fica a faltar mesmo são coisas centrais, medidas centrais, seja a produção local, consumo local, a soberania alimentar também dos próprios países, que tem vindo a ser colocada em causa, nomeadamente até com a integração europeia. Faltam políticas de mobilidade, falta a aposta na ferrovia. Em Portugal é um bom exemplo do que tem sido o desinvestimento na ferrovia, com cada vez menos quilómetros de carris. Faltam políticas de mobilidade, falta oferta de transportes públicos, falta que o programa de apoio à redução tarifária chegue a Portugal inteiro. Continua confinado a alguns locais e impossibilita a utilização de transportes coletivos. Falta recuperar setores estratégicos da nossa economia, seja a questão energética, e aí quando falamos da energia, falamos também das tecnologias verdes, que, sendo positivas, só o serão se estiverem sob o controle público. Nunca poderemos extrair bem daí, nem para o país, nem para o ambiente, quando as chamadas tecnologias verdes sirvam também para a maximização do lucro de meia dúzia que lucra com a causa ambiental. Falta investimento na investigação, na ciência. Os trabalhadores de ciência vivem dias muito complicados, há muito tempo, sem estabilidade, vivendo uma vida de precariedade, porque isto é também o conhecimento e o desenvolvimento científico, é também a maneira principal de combater esta desinformação que existe e estas medidas que são falsas soluções que nos vendem e que acabam por passar e por serem aceitos por quem não está informado do que se passa, do que se passou lá e das soluções
que não são soluções nenhumas. Só para finalizar, há uma medida que é extremamente importante, que é o combate à obsolescência programada, que faz com que os eletrodomésticos tenham uma vida útil de 1 ano, 2 anos. Né? Bem sabemos que os nossos avós tinham máquinas que duravam 40 anos e as nossas agora duram 2 ou 3. A tecnologia avança, não há motivo nenhum para isto acontecer. A questão é que é programado, isto é aceito e é assumido pelas empresas, é um mecanismo que existe para que o mercado consiga sempre ter procura dos mesmos produtos ao longo de uma janela temporal muito, muito curta. E esta era uma medida profundamente amiga do ambiente e que tem constantemente vindo a ser chumbada sempre que vai à discussão na Assembleia da República. Faço-te a questão ao contrário, Carolina Santos. O que é que se podia esperar de uma conferência em que a maior delegação presente pertencia ao lobby da indústria fóssil e onde estavam as mesmas figuras políticas que têm empurrado este problema com a barriga ao longo dos últimos anos? Chegou mesmo a haver alguma expectativa entre as dezenas de milhares de jovens que se dirigiram para Glasgow de se vir encontrar alguma resposta? Olá, bom dia a todos. Obrigada desde já pelo convite. Bem, a COP fica marcada pela insuficiência e pela ausência de políticas que até nem se esgotam na dimensão ambiental. Eu participei nos protestos em Glasgow e o sentimento geral era de uma certa angústia, mas ao mesmo tempo de muita força, porque percebeu-se que já não podíamos esperar grande coisa dali, que nós já sabemos que o desfecho e as soluções que nos apresentam vão ser sempre pela base do mesmo sistema que as criou. E, portanto, o sentimento geral era de perceber que se nos unirmos, se nos organizarmos, havia uma ampla unidade de pessoas velhas, novas, toda a gente unida em torno de um problema que é comum a todos e que exige que toda a gente se mobilize, que toda a gente fale sobre o assunto, que perceba os verdadeiros culpados desta problemática que se vai agravando aos poucos. E esse era o sentimento geral, era de realmente restamos nós e temos que ser nós a colocar a mudança e a reivindicar aquilo que nos vai ajudar e políticas que verdadeiramente resolvam o problema, como já foram aqui enumeradas pelas minhas colegas. E foi mais ou menos isto, não se poderia esperar assim grande coisa dos causadores do problema. E em Portugal o que é que temos para fazer, Carolina Rocha? Erosão da costa, secas prolongadas, agricultura intensiva... Tem sido possível encontrar respostas à altura dos desafios, a que já em novembro mais de 92% do território português estava em situação de seca ou seca extrema. Mesmo assim, o primeiro-ministro António Costa escolheu não comparecer na COP26. Pois, de facto, aqui em Portugal as coisas são... O facto de António Costa não ter aparecido na COP26 não é a coisa que mais me choca, tendo em conta aquilo que não foi feito no nosso país para podermos ter um país, para podermos cumprir com aquilo que é necessário para podermos viver cá e bem. Se assim fosse, se de facto António Costa e o seu governo tivessem cumprido aquilo que seriam as necessidades para podermos ter... podemos também contribuir para um país com mais preocupações ambientais e ecológicas e que permitissem uma resiliência maior dos nossos ecossistemas ao longo do tempo e que permitisse já agora, não só que nós, enquanto humanos, pudéssemos ficar cá mais tempo em mais harmonia com a natureza, mas já agora que não levássemos connosco uma série de espécies que todos os dias, todos os anos, extinguem, algumas nem sequer sabemos. Isto passaria... nomeadamente por coisas muito simples que sempre foram refutadas por este governo e anteriores governos que temos vindo. Já agora teríamos em Portugal, por exemplo, a Ana até já tinha falado disto, uma rede de transportes públicos eficaz que suprimisse e que correspondesse às necessidades das populações, ao invés de se incutir e enaltecer o transporte, a compra de carros híbridos ou do transporte individual híbrido ou elétrico, que já agora, se formos a ver a pegada ecológica, que também é outro chavão também destas conversas, se calhar, a pegada ecológica da produção destes meios de transporte são uma coisa altamente gravosa, são pratos produzidos em várias partes do mundo que necessitam necessariamente de combustíveis fósseis para a sua produção e transporte para chegar até ao público. Teríamos feito teria havido um planeamento daquilo que é a nossa agricultura efetivamente, de acordo com a diversidade de terrenos do nosso país, que de facto é um país com um terreno muito, muito diferente de acordo com os seus sítios, muito altamente produtivo, se as coisas forem bem planeadas. Teríamos espécies autóctones, teríamos um incentivo à produção de espécies autóctones, não teríamos este incentivo brutal à produção de eucaliptos, já é uma coisa fácil também das pessoas compreenderem, e os eucaliptos sozinhos fazem uma série de problemas. Por um lado, sendo nesta coisa do enriquecimento rápido, de facto, de 8 em 8 anos nós podemos
ter, os produtores, claro que os produtores que vivem naquelas coisas acabam por ter, se forem produtores pequenos, algum dinheiro de 8 em 8 anos, mas na verdade estamos a falar de grandes madeireiros e de grandes empresas que põem em causa as espécies autóctones, a nossa própria resiliência dos nossos ecossistemas, produzem-se vastas áreas de campo onde a produção do ecossistema e das comunidades não se pode fixar. As nossas espécies animais não se podem fixar, as outras espécies vegetais também não se podem fixar, porque o eucalipto não é uma espécie de cá, não é uma espécie australiana que foi trazida há muito tempo e é cada vez mais incutida. Eu não queria fixar-me neste, mas se calhar como é uma coisa que todos nós conhecemos, não é? E o problema, além de ser uma espécie que inflama brutalmente o nosso país. Cada sítio do mundo, quando foi feito e quando foi evoluindo ao longo do tempo, as espécies que se foram fixando são aquelas que foram sobrevivendo às secas, como dizias, não é? Às secas, aos fogos, já agora nós temos a maior parte dos nossos fogos é posto, é um facto, mas as nossas árvores também não ardiam, não ardem da mesma forma miserável como ardem estas, pondo em causa as populações vegetais, os animais, incluindo também os humanos. Há uma série de estudos que são feitos, e a Ana também falava, e a Clã depois também falava disto, há uma comunidade científica que estuda estas coisas e que se preocupa com estas coisas, mas que de facto depois acaba por não ser ouvida. E se falamos da terra, falamos também do mar. Se somos um dos países, que somos na verdade o país com a maior zona económica exclusiva, que é o que mais é também bradado aos céus para as nossas pescas, mas depois ao mesmo tempo cumprimos as imposições da União Europeia, imposições completamente externas àquilo que são as nossas necessidades, para aquilo que são as nossas cotas de pesca, desvalorizando o trabalho dos pescadores já agora, dos pescadores e dos trabalhadores do mar, que acabam por ter uma vida miserável e as coisas não são feitas com base naquilo que é a ciência. De onde é que isto vem tudo? De um desinvestimento profundo naquilo que são as nossas necessidades. E as necessidades do país não são levadas em conta. E o país é feito, e o dinheiro dos países devia ser feito, talvez no mundo ideal, se calhar, acho que não é só a minha opinião, mas talvez no mundo ideal, estaria as nossas políticas, a distribuição da nossa riqueza estaria ao serviço daquilo que são as pessoas que aqui estão, também em harmonia com o resto do mundo. Mas não é assim. O que é que isso passa? Que são assim, as políticas mais essenciais para Portugal especificamente? Portugal especificamente, eu diria que seriam as políticas da mobilidade, dos transportes, do transporte público, de uma rede de transporte público efetivo para todo o país, que possa, que retire das pessoas a necessidade de poderem deslocar-se para os locais de trabalho e para fazer a sua conta diária ou para o próprio lazer, o que seja, as políticas de reflorestação ou de agricultura específica para o nosso país e para os terrenos que nós temos, efetivamente, aliado a isto também vem, não só da agricultura, mas também e da pecuária e da produção de comida, vem a soberania alimentar. Vem todas aquelas que são as propostas de soberania alimentar com aquilo que nós temos, a não ingerência e a recusa das imposições externas, nomeadamente da União Europeia, das cotas de produção que nós temos e que as cotas de produção já agora obrigam que a gente tenha que, algumas coisas nós produzimos, o figo, por exemplo, que nós produzimos de uma certa maneira que não cumpre as regras da União Europeia, houve uma altura em que os figos tiveram que ser todos vendidos para outros lados ou deitados fora, assim como o leite. Como é que é possível acharmos que há demasiado leite produzido, então derramamos leite em vez de o podermos vender no nosso próprio país. Ou o olivedo, por exemplo, do olivedo alentejano, que é comprado por outros países e depois revendido a Portugal, se é que aquilo é produzido. A parte do nosso olivedo e do nosso laranjal não é sequer português. Ou seja, isto seria uma série de medidas que potenciariam a soberania alimentar de Portugal e uma soberania geral também económica para que possamos viver com dignidade. Ana Valente, os países mais ricos conseguem sempre ser muito céleres a anunciar apoios e financiamentos que, na verdade, acabam sempre por nunca cumprir. Aliás, vimos isso agora com a questão das vacinas, em que praticamente nada pingou para os países mais pobres. Para além da componente declarativa e da afirmação de boas intenções, naquelas esferas que costumam chamar-lhe os compromissos, os países industrializados, que têm uma responsabilidade histórica pelas emissões do passado, assumiram a sua cota-parte? Bem, a resposta muito rápida é não. Não assumiram, até porque foi levantada novamente essa discussão de quererem responsabilizar os países em desenvolvimento, que também não é um termo que me agrade particularmente, mas quererem dizer que eles têm a mesma responsabilidade que os países desenvolvidos. Que países que não contribuíram em nada contribuíram em muito pouco para os gases com efeito de estufa e quererem dizer que a responsabilidade é a mesma que países profundamente industrializados há muitas décadas. Isto, além de querer significar querer empurrar o problema para outros, significa também um processo profundamente perverso
de tentativas de neocolonialismo, que é o que acabam por fazer com estes países. Isto volta novamente ao mercado de carbono, à compra das licenças. Vende-se muito e gostam muito do chavão de que só temos este planeta, mas continuam a poluir o mesmo planeta, porque vão poluir para um sítio diferente. Em vez de poluírem o seu próprio país, poluem o quintal do vizinho, o que acaba por ser extremamente perigoso, extremamente perverso, porque vendem-no encapotado de uma ajuda ao desenvolvimento destes países, de transferência de tecnologia, que não é mais do que o alargamento do mercado de grandes multinacionais, que encontram um mercado para explorar pessoas, para explorar habitats, para explorar novos sítios, que é a troca que acabam por fazer, por poder emitir mais carbono. Ou seja, na prática, podem emitir mais carbono no seu próprio país e conseguem negócios extremamente lucrativos noutros países, nomeadamente e muitas das vezes em países de África, existindo até, além das emissões de carbono, existem também programas há uns anos, não sei bem se ainda está em vigor, mas se não está esse, estará outro com os mesmos propósitos. Existia o programa WAVES, que era isto mesmo, que era, de um lado, os países desenvolvidos, países europeus na sua maioria, e creio que também lá estavam os Estados Unidos, e do outro lado, países em desenvolvimento, que eram todos países africanos. E havia a base do que é o mecanismo das licenças de carbono, que era uns ajudavam os outros. E por ajuda significava que os países desenvolvidos utilizavam as terras e os recursos de países que têm muitos recursos naturais, que não têm meios de os aproveitar, porque não lhes é facultado esse direito, porque há processos profundamente colonialistas que impedem o seu próprio desenvolvimento, e que estes países com mais recursos financeiros aproveitam estas debilidades em seu próprio benefício, em seu próprio benefício, nem é bem assim, em benefício das pessoas, dos capitalistas com muitos recursos, que acabam por ver na questão ambiental uma nova forma de enriquecer. E aí o capitalismo tem-se conseguido reinventar ao longo do tempo para, primeiro, destruiu o ambiente, tem vindo a destruir, não é? Tem vindo na senda da destruição ambiental, e agora enriquece à custa das falsas soluções que vende, de uma forma ainda mais requintada que da primeira vez, que é com a aceitação popular das medidas que chamam verdes, e que não são mais do que uma pintura ao capitalismo, para que se possa adaptar aos tempos que vivemos. Olha, sendo assim um bocadinho advogado do diabo, mas isso não acaba por também beneficiar o ambiente nesse espaço? Ou seja, ambientes que estariam neste momento muito poluídos, extremamente poluídos, em situações assim, quase catastróficas de poluição e de destruição do ambiente, não acabam por beneficiar com estas intervenções externas? Não, porque quer dizer, há muitos exemplos em que o que vão fazer para estes países é plantar monoculturas, é praticar agricultura intensiva, que não é bom cá e não é bom lá, não é bom em lado nenhum, porque de facto a ajuda que dizem fazer não se traduz em ganhos ambientais, e isso acaba por ser o mais perigoso de tudo, que é o vender uma medida profundamente lesiva como sendo uma coisa boa. E é este o problema principal da causa ambiental, e também é este propósito até da emergência ambiental que nos tentam vender. É fazer de forma a que, pintando o problema de uma forma tão má, que faz com que as pessoas aceitem de bom grado as medidas que lhes são prejudiciais. O problema ambiental tem esta questão
da venda das falsas soluções para a sua resolução, que são mesmo isso, são falsas soluções, não resolverão o problema e existem para que a mercantilização da natureza possa prosseguir e possa prosseguir com uma aceitação popular muito generalizada, que se baseia naturalmente numa ofensiva ideológica, numa propaganda imperialista muito grande. Basta ver o site do FMI há uns tempos, parecia até um site de ambiente e natureza, que só tinham focas e ursos. Mas depois, quando vemos as medidas, são medidas que vão fazer com que o habitat destes animais se vá degradando e à mesma velocidade que muita gente vai enriquecendo, e o FMI é um bom exemplo do conjunto de pessoas que têm tido muitas responsabilidades nesta destruição e têm sido beneficiada também com ela. E tens ideia, assim, para além das monoculturas, quais é que são, em geral, este tipo de medidas compensatórias? Muitas vezes, até da transferência de tecnologia, que foi extremamente falada nesta COP26, significa mesmo alargar o mercado de uma série de empresas, de uma série de multinacionais que acabam por ir para estes locais, quer dizer, naturalmente oferecendo salários de miséria para a produção das suas matérias-primas, e que acaba também por ser uma medida compensatória que tem sido muito utilizada e que de facto não é de todo a resolução do problema. Quer dizer, as medidas compensatórias podem ser muito vastas, podem ser de várias ordens, mas certamente não servirão para resolver o problema, porque estes países veem como uma janela de oportunidade de rentabilização dos recursos naturais, não para a resolução do problema, mas para a maximização do lucro. Quais são então os eixos fundamentais dessa outra política capaz de enfrentar as alterações climáticas, Carolina Santos? Garantindo sempre, ao mesmo tempo, que ninguém ficará para trás. Não parece haver muita disponibilidade por parte da maior parte dos intervenientes políticos ocidentais, e lá está, o António Costa deu-se ao luxo de não participar na última discussão. Existe uma indisponibilidade de alterar de um modo significativo os nossos padrões de consumo, não é? Há um bocado falávamos também da questão das palhinhas, em que continuamos a produzir o mesmo número de palhinhas, continuamos a consumir em massa a palhinha, a única questão é que mudámos o material levemente. O consumo, portanto, aí está como uma santa de altar, diria o Saramago, em que não se pode tocar, em que não se pode mexer. Então, talvez eu comece pelos eixos, que já foram aqui muito referidos pelos meus colegas. A questão, por exemplo, da investigação científica, que faz com que estejamos na vanguarda, para termos soluções mais eficientes, para que se gastem menos recursos para fazer mais coisas. Depois, a questão da própria mobilidade é muito importante, que também já foi aqui muito mencionada. A questão de aumentarmos a ferrovia, tentar fazer até ligações pela própria União Europeia, para que, entre os vários países, para que não tenhamos que usar o avião. A questão dos próprios transportes públicos nas cidades, mesmo no próprio interior do país, a rede de transportes públicos é praticamente inexistente. Temos a carreira que vai para a escola de manhã e que volta à tarde, mas tirando isso temos que depender do transporte individual para conseguir fazer deslocações entre, por exemplo, aldeias e vilas. E sendo que durante o verão nem sequer, acho que só há nos dias de feira e pouco mais. Mesmo o próprio controle público de recursos, como a questão da água, a própria soberania energética, de conseguirmos assegurar a produção energética do país, não no sentido de fechar refinarias e depois importarmos os mesmos produtos de outro sítio, mas conseguimos realmente produzir a nossa energia da forma mais eficiente possível, nunca pondo postos de trabalho em causa. A própria questão da soberania alimentar, da importância da agricultura familiar e da falta de apoios que há a isso, nomeadamente que a política agrícola comum, as coisas têm ficado cada vez piores. A necessidade de haver um ordenamento do território do país, que não existe. No interior do país existem montes de parcelas que ninguém sabe bem quem é o dono, que estão ao abandono, e é preciso haver realmente medidas que mitiguem os problemas, mesmo por causa do problema dos incêndios.
E a própria soberania alimentar, por exemplo, nas cantinas portuguesas consomem-se coisas de outros países, quando há produtores que não conseguem escoar a sua produção. É muito importante que se reveja a questão dos ciclos de produção-consumo. Ou então a própria fiscalização, que muitas vezes não é suficiente, mesmo já na lógica do que se falou aqui, do greenwash, que se pintam soluções verdes que na verdade não são. Há muito pouca fiscalização destas próprias campanhas enganosas, de produtos que nos vendem sendo verdes que na verdade só têm embalagem que dá para reciclar. Mesmo a própria dotação dos serviços do Estado para se conseguir preservar os ecossistemas, para haver uma fiscalização, o controle, por exemplo, dos recursos naturais. Se pesquisarmos na internet um rio qualquer português e pusermos poluição ao lado, é raro o rio que não tem um escândalo, que não tem uns valores que estão demasiado acima, que não há despejos de detritos, e o Estado não tem meios suficientes para resolver estes problemas. Ainda dentro da própria fiscalização, e se calhar faço já a ponte para a questão do consumo, vende-se muito a ideia de que a culpa é do indivíduo, que temos a culpa, se nós usarmos palhinhas o problema se resolve, quando não é bem assim. Existe todo um mercado a tentar dar-nos soluções verdes, a tentar que nós continuemos a comprar e a consumir, porque o sistema capitalista depende do nosso constante consumo para conseguir sobreviver. E, de facto, ao não haver fiscalização, ao haver um marketing que ainda está muito pouco regulamentado em muitas vertentes, a trabalhar contra nós, mesmo que nós queiramos, por mais que queiramos, ser éticos no nosso consumo, como muitas vezes dizem, é impossível, quando o sistema está-nos constantemente a passar rasteiras e nunca será ético. Pronto, e resumidamente são estes eixos, e o consumo infelizmente está num pedestal, mas temos que fazer com que, e temos que criar políticas para que isso não aconteça. E dirias que em Glasgow, há um bocado não te fiz esta pergunta, mas que em Glasgow eram essas também as reivindicações dos jovens, por oposição depois até às próprias políticas da COP26, que eram muito mais focadas na questão de temperatura e questões... Assim, num plano geral, olhando para muitos dos cartazes dentro das próprias fotografias que houveram da COP e dos protestos, muitos deles tinham reivindicações abstratas, tinham apenas trocadilhos engraçados, porque infelizmente muitos desses movimentos acabam por ser instrumentalizados e têm os cantos bem delimitados até onde podem ir. Falam, por exemplo, de justiça social, mas não falam, por exemplo, muito da exploração capitalista. Falam do norte e sul global, mas não se referem, por exemplo, ao imperialismo e ao imperialismo da União Europeia e dos Estados Unidos. Muitos acabam por ainda não reconhecem que existe o problema, sabem que é preciso fazer uma coisa e algo para mudar isso, mas ainda não têm reflexão aprofundada o suficiente para apontar realmente o dedo aos culpados, mesmo que se sintam muito preocupados com a situação. Acho que o papel também passa muito por apontar o dedo a quem realmente tem a culpa e tentar direcionar para questões concretas e sair um bocadinho dos trocadilhos e das questões engraçadas para coisas do dia-a-dia. Por exemplo, a questão dos transportes. Quase todos os jovens apanham o autocarro de manhã e conseguem lutar para que hajam mais autocarros. Acho que falta ainda muito haver uma reflexão mais aprofundada e, lá está, culpar quem realmente tem a culpa. Dirias que é uma das dificuldades de facto, mobilizar os jovens para as questões realmente importantes e que podem fazer uma alteração significativa nas questões ambientais. O como se calhar algumas destas políticas parecem distantes daquilo que nós entendemos socialmente como sendo questões do ambiente, ou seja, é mais fácil dizer às pessoas que elas têm que reciclar a palhinha do que dizer às pessoas que elas têm que pagar carruagens de comboios, ou que elas têm que repensar os eixos da sua agricultura. Ou seja, são coisas que se calhar tão distantes da sociedade. Muitas dessas políticas, por exemplo a questão da reciclagem, acho que assentam muito numa sensação de falso controle, que nos dão a sensação de que estamos a cumprir a nossa missão, de que estamos a fazer tudo o que podemos porque reciclamos, e que não nos faz ter e apontam mais uma vez para a esfera individual e não fazem com que tenhamos uma reflexão mais de fundo sobre os problemas. E sim, acabam por ser até uma própria arma
contra a organização das pessoas, porque tendo a consciência plena de que estamos a fazer tudo o que é preciso, não temos a necessidade de sair à rua e reivindicar a quem realmente tem que fazer o que é preciso. Mas eu sinto que há uma crescente disponibilidade de todos os jovens, e não só jovens, para sair à rua e reivindicar aquilo a que têm direito. Vemos as mobilizações, por exemplo, de movimentos ambientais e climáticos em Portugal, que têm uma grande expressão na sociedade, que ocupam títulos de jornais, que enchem capas, realmente têm muita atenção, e vemos que cada vez há mais disponibilidade, e ainda bem, porque é preciso toda a gente, e que toda a gente reconheça que isto é um problema e que temos que nos preocupar e mobilizar e organizar. Sim, em jeito de despedida, com alguma brevidade, já que estamos aqui a aproximar-nos do final do nosso tempo, eu pedia-vos que pudessem desenvolver alguma questão assim, mais dentro do vosso ramo de atividade, de estudo, que vos inquieta ou entusiasme mais neste momento sobre a questão do ambiental. Perspectivas, esperanças, assombros? Pois, eu sou doutoranda em biociências, eu trabalho em ecologia marinha, e eu de facto trabalho com hidrocarbonetos e com microplásticos, que é aquelas coisas que estão muito na voga também e que as pessoas falam muito. O meu trabalho é um bocadinho desesperante. Eu trabalho e eu encontro tudo o que é mau em tudo aquilo que nós comemos. Eu trabalho com peixes da aquacultura que nós comemos, e nós encontramos os efeitos daquilo que são as tais emissões de que falávamos de carbono, o tal consumo desmedido com necessariamente produção de lixo imenso, e é isto que nós vamos depois ver naquilo que são as nossas cadeias alimentares, não é? Nós vamos acabar por estar também nós expostos, e isto vou-me apercebendo ao longo também da minha vida e do meu trabalho, que quando falamos com as pessoas numa perspectiva também de sensibilização, numa base de facto a ciência também ajuda, tem este papel também de poder estudar, porque se dedica a isto mais particularmente, as coisas mais minuciosas, que são os efeitos da poluição e da nossa atividade e deste tal sistema capitalista de que falámos, explicar que de facto os humanos, nós também estamos constantemente a ser expostos a isso, e estamos a ser afetados por isto, e cada vez mais tenho a consciência, e fui ganhando esta consciência de que ser ecologista e ter preocupação ambiental e sentir esta responsabilidade também ambiental do ponto de vista coletivo implica necessariamente ser-se contra um sistema capitalista e contra este imperialismo, esta ingerência de multinacionais e de cadeias poluidoras na exploração de outros povos e nesta produção desmesurada. E vou percebendo também que esta responsabilização da esfera individual é transversal a tantas dimensões da nossa vida, tanto do plano ecológico, como quando falamos de educação da saúde. Transferimos para as pessoas a responsabilidade de cumprir, de fazer o seu papel para podermos salvar o mundo. Mas individualmente não vamos lá, de facto, não é? Quando eu encontro milhares, quando falamos de microplásticos então, não é? Eu meto a mão na areia, eu apanho várias coisas, peixes, areia, água, tudo. Eu meto a mão na areia com os meus crivinhos e é um desespero. Toda a gente fica desesperada. E é sempre aquela coisa agridoce de que engraçado, encontrei isto. Depois, oh meu Deus, encontrei isto, que desgraça. Eu nem sou católica, mas esta expressão normal, não é? Encontrei tanta coisa e dá-nos aquela sensação de incapacidade de salvar, de mudar as coisas completamente. Nós também não podemos cair na ilusão de que vamos alterar tudo e que vamos conseguir que o mundo fique limpo de repente de tudo aquilo que é um bocadinho abstrato também. Mas precisamos contribuir de um modo integrado para, de facto, desacelerar as alterações globais que vemos, para também permitir que os próprios ecossistemas possam regenerar-se de alguma forma. Foi isso que vimos na pandemia já agora, desculpa, não estou a ser nada breve, mas foi isso que vimos na pandemia também, que quando de facto as pessoas ficaram fechadas em casa, com todos os problemas sociais que isto também implica, mas houve alguma regeneração de algumas coisas. E o que é que isto significou? Que os transportes individuais foi a coisa que menos andou, se calhar, não é? O consumo destes combustíveis foi o que menos existiu. A parte percentual de uma série de gases com efeito de estufa na atmosfera diminuiu abruptamente, porque de facto há uma série de mecanismos ecológicos para poder captá-los. E como é que nós podemos fazer isto? Se tivéssemos investido, após esta pandemia, se tivesse investido de facto no transporte público efetivo. Porque nós assim havia uma série de coisas que podemos ter aprendido, já que a pandemia está tão em voga, não é? Que podíamos fazer para diminuir efetivamente estes problemas ecológicos que nós vemos, melhorar a vida das pessoas e garantir que todos podemos viver em harmonia. E
E eu acho que, de facto, nós temos de ter esta consciência, e é com isto que temos que lutar, que a Carolina também dizia muito bem e resumia muito bem aquilo que nós temos que lutar para podermos mudar, que, de facto, também ter a noção que estamos presos nesta teia capitalista. E não me canso de dizer esta frase, porque acho que é importante, que é uma coisa que não é muito falada, não é? Pelo comum, nós não falamos do capitalismo assim como se fosse uma coisa real. Num regime de comércio de emissões de carbono completamente fracassado, não funcionou, dá mais provas que não funcionou, tratar de energia que são sufocantes, e que, de facto, nós precisamos de uma ação direta dos nossos governos locais, e que não nos deixemos enganar por aquilo que são chamados negócios verdes e crescimentos verdes, que não são mais do que lavagens verdes, o greenwash que a Carolina também falava. E de facto é coletivamente que nós podemos, acho mesmo, desacelerar o ritmo de complicação das nossas vidas. E um dos caminhos agora que foi assumido nas últimas semanas foi a criação de uma área marítima aqui em Portugal. Não sei se isso deverá ter algum efeito na regeneração das espécies também, ou se isso pode ser um caminho também de... São caminhos importantíssimos. É muito interessante falar disso também, porque as áreas marinhas protegidas são de facto identificações, há muito tempo que existem, daquilo que é necessário fazer, ou seja, a atividades humanas, não só de lazer, mas não as de lazer, não são as mais impactantes, apesar de também, isto é mais uma vez a responsabilização do indivíduo. Dizem-nos que as atividades humanas, o lazer nas áreas no mar, é aquilo que mais estraga as espécies e o ecossistema que alicerça as comunidades. Ao mesmo tempo temos no Algarve uma área, uma zona que é definida como zona marinha protegida, que não está completamente implementada, mas que há poucos anos estava a ser feita a exploração petrolífera lá, para ver batimentos, para ver se havia petróleo, ou para a recolha de minérios nos fundos marinhos, numa área marinha protegida, efetivamente. Uma vez mais aqui vemos, e isto foi uma coisa que foi concedida pelo governo português, uma vez mais vemos, quando o lucro e o enriquecimento de alguns está em causa, não há uma marinha protegida que se possa sobrepor estas problemáticas. E as áreas marinhas protegidas são, de facto, essenciais. Portugal tem um imenso trabalho feito nisto, muito bons trabalhadores, investigadores, trabalhadores do mar, de vários setores diferentes, a trabalhar para isto, e funcionam mesmo bem. A Rábida, o Portinho da Rábida, já agora, onde eu fiz o meu primeiro mergulho, com uma nota muito pessoal, fui a uma zona que não era protegida e onde se faziam ainda algumas atividades complicadas, e uma zona protegida, e aquilo em 5 anos restabeleceu-se um ecossistema importantíssimo. E sabemos que o planeta está todo, é um conjunto de coisas, não é? Um conjunto de ecossistemas em equilíbrio uns com os outros, e todas estas medidas são essenciais, uma vez mais, coletivamente, e isto decide-se a nível governamental, e nós todos temos este poder decisor, não é? Quando votamos, quando escolhemos os nossos dirigentes e quando participamos ativamente na sociedade. Sim, primeiro que tudo, há uma coisa essencial, que já foi também aqui referida, mas que é a dificuldade em desenvolver trabalho científico, em fazer investigação científica, principalmente em instituições que estão cada vez mais comprometidas do ponto de vista financeiro, que estão dependentes do ponto de vista financeiro de algumas empresas cujos objetivos são bem claros para a sua existência. Isto agrava-se com as fundações públicas de direito privado, que têm uma voz muito ativa e muito grande de algumas empresas que podem enviesar o que deveriam ser os objetivos das instituições de ensino superior, da procura de conhecimento, da formação de investigadores, e que acaba por causar aqui alguns constrangimentos. Era importante também só deixar a nota que às vezes é difícil falar de ambiente para o público geral, é difícil colocar isto à discussão, apesar de estar agora na ordem do dia, mas às vezes é mais difícil, porque torna-se difícil falar de ambiente quando a preocupação das pessoas é não conseguir pagar a renda, não conseguir chegar ao fim do mês, e isto vem do sistema, vem do próprio sistema, né? Colocando tantas dificuldades à vida das pessoas, que torna-se difícil ter preocupações que não sejam, e naturalmente que não sejam o conseguir cumprir com as suas obrigações, muitas vezes sempre fruto de uma exploração capitalista intensa, que não é desligada dos problemas ambientais,
sociais, não é de todo desligada. A luta pela causa ambiental só pode ser consequente se for ligada a uma luta anticapitalista e anti-imperialista, porque não é através do consumo generalizado de palhinhas de palhinhas de metal e da reciclagem. Agora, quer dizer, se todos fizéssemos a reciclagem neste momento, a partir de agora, isso iria ter um impacto, talvez residual, ou seja, isso não iria resolver em nada o problema. O que resolveria o problema era de facto regular as empresas que são as grandes poluidoras, e aqui os dados são muito assustadores. O número de empresas que contribuem que contribuem com uma grande percentagem de poluição. São cerca de 100 empresas que contribuem para, eu creio que era cerca de 75% da emissão de gases com efeito de estufa. 100 empresas, são muito poucas empresas em todo o planeta. Portanto, estão aí os culpados. É importante desmontar isto para que, como a Carolina dizia, não se faça a reciclagem, utilize-se palhinhas de metal e escova-dentes de madeira e se pense que já se fez a sua parte e se demita por completo do que é a sua tarefa de ajudar a resolver este problema. E a ajuda também para resolver este problema é estar profundamente envolvido nesta luta, porque no sistema capitalista poderemos mitigar o problema, poderemos ajudar a minimizá-lo, mas nunca o conseguiremos ultrapassar. Bem, eu venho falar sobre uma questão que não foi aqui ainda colocada, mas que não é bem da minha área, mas achei que era fundamental, que é a questão da guerra. A guerra não é verde. E, por exemplo, só o exército dos Estados Unidos polui mais do que muitos países desenvolvidos. Ora, isto não é muitas vezes falado, nem ouvimos muito isto, mas as emissões que a guerra emite são astronómicas. Quer a própria questão dos aviões, para produzir o armamento, quer depois para reconstruir os territórios que foram destruídos pela guerra. E a guerra não tem nada de amiga do ambiente, nem do próprio ser humano, com todos os crimes que lhe são ligados. E claro que é fruto do capitalismo, porque para o capitalismo subsistir há necessidade de uma constante expansão. E esta expansão engloba quer territorial, para depois se fixarem lá as empresas, quer a própria necessidade de estar constantemente a arranjar mais recursos, quer naturais, quer para produzir mais armamento. Isto é um ciclo, mas nunca vemos ninguém que aponte o dedo à própria guerra, aos próprios crimes ambientais e humanos que a guerra acarreta. Não ouvimos ninguém, durante a própria Copa, apontar o dedo aos Estados Unidos por todos os crimes ambientais que a guerra traz e humanos. Isto é uma questão que eu achei muito pertinente trazer aqui, até na medida de sensibilizar para que o imperialismo e o capitalismo não são, nem nunca serão verdes, nem amigos do ambiente. E disso. Muito obrigado a todas. Obrigada. O Megafone é o podcast do Abril Abril, o outro lado das notícias. Os episódios estão disponíveis no Spotify, Mixcloud, Soundcloud, YouTube, Stitcher e sempre em www.abrilabril.pt.